Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que cada um está assistindo a essa nossa conversa. Aqui mais uma vez, Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Hoje nós vamos conversar com a Kal Murat Singh. Mas antes da gente iniciar a conversa, eu queria agradecer a todos que têm participado, que têm assistido, compartilhado, que têm se inscrito no canal, enfim, que têm colaborado para que esse tema de Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos, passa a ser mais conhecido e passe a ter a sua função, que nada mais é do que contribuir para a experiência, para a clareza, para a intuição, para a compreensão das pessoas que estão na busca espiritual, na via espiritual, no sentido de encontrar a simplicidade do ser, da alegria de viver. Então, hoje vamos conversar com a Kal, vou chamar ele de Kal, o nome dele é Murat Singh, depois, inclusive, se ele quiser, ele conta para nós. Esse é o nome iniciático, ele vai explicar para nós o que significa, se quiser também. Mas a Kal, começando, quem é o Kal? Qual é esse personagem? É um personagem, é uma história, é um ser espiritual? O que é esse Akal que está se manifestando no mundo com uma beleza, com alegria, com ensinamentos e sabedoria? O que você pode contar para nós um pouco, para a gente começar a conversa? Sim. Bom, vamos aproveitando até mesmo a tua formulação. Akal significa fora do tempo, além do tempo. Kala é tempo, Akal, além do tempo. Murat significa forma, expressão. Né? É a mesma expressão murti em sânscrito, Murat ou Murat, né? E sim quer dizer leão. Então, quer dizer, não tem como escapar disso, porque, de fato, esse nome, ele, digamos assim, torna em vibração, em palavras, a presença do que está além do tempo se expressando na forma. Esse é o sentido desse nome, e com o qual me sinto assim, sinto que ele expressa, de fato, muito do que é a realidade fundamental da existência e convida exatamente à vivência direta disso que o próprio nome aponta, né? Então, de fato, esse é o ponto, quer dizer, tu pergunta assim, personagem seria assim, o modo como algo aparece no mundo, né? E Murat significa o modo como algo aparece no mundo, e o que é esse algo? Nesse caso, é o infinito, é o além do tempo, é o que nunca morre. E essa é a realidade de cada humano, né? Como uma forma a partir da qual essa instância do divino pode aparecer com maior ou menor nitidez. E aí Sim, que é o grande trabalho, quer dizer, a estrutura da forma, né, ela pode ser tornada límpida e transparente para que a luminosidade divina, vamos chamar essa palavra divino como causa de si própria, se expressa e se mostra no mundo em diferentes aspectos, né? Na condição humana aparece como afeto, cognição, vontade, interação, e tudo isso sendo movido a partir dessa causa das causas que está presente em tudo, inclusive em cada humano, né? Então eu vejo que essa é a realidade que se sustenta desde ela mesma, digamos assim. Porque realidade pode ser um modo de entender, uma narrativa, uma interpretação. Digamos assim, a realidade que se sustenta desde ela própria é essa mesmo, a causa das causas se expressando nas formas e as formas tornando-se progressivamente transparentes para que essa causa originária se mostre mais plenamente possível. Então, o Aheguru é isso aí, né? O Aheguru significa a indescritível luz, né? O Ah vem do persa, o Ah, que não sei. pode, aquilo que transcende as palavras, né? Guru é luz, então a luz além das palavras. Então, algumas vezes a gente acaba terminando uma maneira de dizer em palavras com essa expressão, o Aheguru, tá além das palavras.
eu poderia dizer que é a luz increada, né? Criada, indescritível, em contato com a qual não sobrevive nada, a não ser ela mesma. Sim. Os sufis que chamam que existem os atributos, os nomes divinos, né? Os 99 nomes divinos, e um deles é Nur, né? E Nur. quando você invoca Yanur, é essa luz que se manifesta através desse corpo e transparecendo através dele. Então, eu poderia dar um passo aí, vamos dizer assim, como é que a gente pode transformar, ou mais do que transformar, tornar esse corpo transparente para esta luz increada se manifestar? Perfeito. Essa é a questão fundamental humana, porque o humano é a possibilidade do divino pisar na Terra, ciente de ser divino, dentro da sua própria criação, digamos, da sua própria arte. E o humano é essa possibilidade. Então, assim, que, na verdade, o humano é um projeto divino, né? É um projeto divino que torna possível ao próprio divino pisar na Terra, pisar na sua própria criação, ciente de ser o que ele é, né? Ciente de ser divino. Ou seja, a estrutura humana torna possível ao divino estar na forma, ciente de ser divino. E essa é a grande beleza. Por outro lado, o humano, enquanto uma estrutura, sente falta e, de certo modo, anseia exatamente essa realidade, anseia ser divino, anseia se dar conta daquilo que já é. Então há uma confluência aí de interesses, né? O humano é um projeto divino e o humano, por sua vez, anseia estar ciente de ser esse divino. E essa tua questão ela é realmente fundamental, por quê? Porque a gente pode dizer que o humano é uma estrutura, né, que torna possível ao ser, que é divino, se expressar, né, no mundo. Então, essa forma, aí nós temos diferentes perspectivas, né, diferentes modos de olhar e diferentes intervenções a partir do modo de olhar, né. Digamos assim, na tradição sufi vai ter um modo de olhar, vai ter as intervenções, nas tradições da Índia, originárias da Índia, tem diferentes perspectivas também, né? Perspectivas da estrutura humana em 11 áreas, em 7 áreas, em 5 áreas, em 3 áreas, ou em inúmeras outras áreas. São modos de entendimento, são mapas, né, de compreensão da estrutura humana. Agora, o mais interessante, independe de qual mapa, tá entendendo? O mapa é só um modo de olhar. O que importa é a intervenção sobre o que é mapeado e de que modo isso torna possível isso, essa que é a tua pergunta, torna possível essa transparência, essa limpidez, né? Essa abertura. Antes de você concluir, que eu sei que esse tema é longo, queria fazer 2 comentários. Quando você falava que é uma forma de, vamos dizer, do divino se manifestar na Terra, né? Eu lembrei um dito que os sufis sempre gostam, que é um hadith, né? O hadith é um dito que o profeta Muhammad, que vamos dizer assim, o que manifestou o Islã aqui na Terra, mas que não é restrito ao Islã, isso, vamos deixar claro isso, que Deus fala assim, que eu era um tesouro escondido e criei o homem para conhecer a mim mesmo. E conforme o homem se conhece, eu me conheço a mim mesmo. Quer dizer, a maravilha na hora que o ser se torna transparência e manifesta o ser aqui na Terra, é o divino se manifestando e tendo consciência disso. É a consciência sendo consciente de si mesmo, vamos dizer assim. Consciente de ser pura consciência, né? Exato. E, de fato, essa perspectiva está muito presente, ou seja, em diferentes tradições que, fundamentalmente, elas têm uma origem comum, né? Agora elas se desdobrem com nomes e terminologias e em função das culturas diferentes, né? Elas têm uma instância atemporal, que é um assunto muito rico de entender, mas de fato aparece em algum lugar com um nome, em outro lugar com outro nome. Mas olhando de perto, né, existe uma confluência que transcende as terminologias, existe uma realidade última ou primordial que está ali sendo, de algum modo, digamos, está se flertando com essa infinitude, ou seja, a estrutura humana tornando-se mais e mais capaz de acolher, dar vazão à plena radiância divina. Maravilha. Então, assim, eu vou te falar de uma perspectiva, que é essa perspectiva com a qual, em termos assim de interação no mundo, com
com as pessoas e como uma proposta que eu utilizo mais de estratégia para isso que você está trazendo, ou seja, como é que o humano pode tornar-se, enquanto forma, tornar-se transparente para a não forma, para aquilo de onde a forma vem, né? Que é essa instância do sagrado. E aí, para isso, a gente teria que ter uma compreensão, e é por isso que eu disse que existem diferentes mapas, uma compreensão da estrutura humana, apenas como um modo de olhar, que fundamenta, orienta, justifica uma intervenção sobre a própria estrutura. Intervenção essa que visa tornar transparente o maximamente possível, ou seja, desconstruir barreiras, dissolver cristalizações. É muito mais um desconstruir do que um acrescentar, mas é um tanto também potencializar sensibilidades, né? Então, assim, na perspectiva, por exemplo, do que se chama normalmente de Kundalini Yoga, dentro de um modo que eu costumo trabalhar, nessa perspectiva do Kundalini Yoga existe um olhar em 11 áreas. No Vedanta vai ser 5 áreas, no outro vai ser 3 áreas, no outro vai ser 7 áreas. O que eu sempre deixo claro é que não importa. Está entendendo? Se você disser são 2 áreas e você tiver como intervir sobre essas 2 áreas e torná-las transparentes, está valendo. O critério é pragmático, não é epistemológico. Entendeu? Quer dizer, o mapa não é o território, certo? Tipo assim, mas qual é que é o mais certo? 5 áreas, 7 áreas, 11 áreas, 3 áreas, 2 áreas? Isso é uma discussão epistemológica desnecessária para esse tipo de caminho. O critério é pragmático. Uma vez que você tem isso, ao se intervir sobre isso que é mapeado, de que modo isso, de fato, essa intervenção desconstrói barreiras, descristaliza, amplia sensibilidades, amplia a percepção, torna possível, então, a limpidez que vai permitir a luminosidade divina transparecer na cognição como sabedoria, transparecer no afeto como amor, coragem, transparecer na vontade como uma ação criadora que interage no ambiente em que se encontra. O critério é basicamente pragmático. Então, nessa perspectiva de 11 áreas, e pudéssemos aplicar também esse raciocínio, seria possível aplicar para outros mapas também, mas a ideia é a seguinte: é possível ter um diagnóstico individual de como que cada pessoa se encontra dentro de uma configuração nesta vida em relação a essas 11 áreas, ou seja, quais áreas estão mais ativas, menos ativas, que são prioridades para aquele indivíduo humano, para essa estrutura. E a partir de um diagnóstico assim, é possível sugerir, indicar uma prática, um sadhana, ou seja, uma prática de intervenção cotidiana sobre as estruturas prioritárias em cada pessoa, cada indivíduo, para exatamente naquelas áreas tornar possível uma desconstrução de barreiras. Eu descrevo desse modo para ficar simples: uma desconstrução de barreira, uma descristalização e uma sensibilização, uma abertura. Assim, basicamente, para dar uma imagem, como o céu num dia nublado, sim, ele encobre a luminosidade, é uma imagem muito, muito simples, e, no entanto, quando as nuvens desaparecem, a luminosidade que sempre esteve lá vai aparecer. Né? Entendendo? Então, assim, diga. Não, essa foi a tua experiência? Ou esse foi, vamos dizer, estou perguntando se esse mapa que você está falando de 11 áreas, uma referência tecnológica, de técnicas, vamos dizer. Isso foi a sua experiência? Você vamos dizer, despertou e acordou e falou, bom, esse foi por esse caminho, vamos dizer assim? Ou você teve outras nuances de que diferencia? Sim. Não, com certeza. Eu vou te falar que isso tem uma grande importância mais posterior do que anterior. Tá entendendo? Para o meu caso, assim, digamos, sei lá como é que se pode chamar, mas o fato é que ocorreram situações, desde muito cedo, situações de abertura, assim, de se dar conta de uma realidade que estava fora daquele campo conhecido habitual. De repente, se dar conta de que existe uma realidade que até então não estava sendo considerada no processo cognitivo, afetivo, enfim, no processo da consciência. Só uma questão técnica, está tendo muita voz atrás de você, assim? Sim.
São vozes do além. Ah, então tá tudo certo. Vamos lá, senão foi do outro mundo. Mas eu posso falar com os habitantes do além ali para eles diminuírem as vozes também. Eu Seria acho que bom. oh, bom, legal, legal. Vou fazer Ficar isso. ecoando atrás assim. Isso, eu estava suspeitando disso mesmo. Ótimo. Pronto, silêncio. Do silêncio tudo brota. Os habitantes do além já estão de partida, pelo que eu observei. Eles Tá, vieram fazer uma entrega aqui nas proximidades aqui, mas acho que agora vai desaparecer. tá bom. Então, veja bem, assim, tipo, é bem real essa tua pergunta me lança não se dar conta, né, de que, de fato, ocorreram algumas rupturas de paradigmas, como eu penso assim, sobre o que é a realidade, sobre o que é o ser, sobre o que é a consciência, sobre o que é, né, essa forma e essa estrutura humana, de um modo um tanto imprevisto, né, dentro de circunstâncias talvez em certa medida especiais de foco, de uma circunstância onde era necessário estar presente, estar muito em foco e algum tipo de intensificação ali da atenção, de repente possibilitou esse tipo de se dar conta de outros andares da própria estrutura que até então eram considerados. E reconhecer que aquilo é o que eu sou, digamos assim, o eu sou, o si mesmo, estava muito fora daquilo que até então era considerado como sendo. No entanto, observando assim, tipo, uma vez que se instala essa percepção, um processo progressivo de surgimento daquilo que se chama de sanskaras, daquilo que são as tendências cristalizadas nas estruturas da forma, decorrentes da própria carga genética, da própria carga energética do ambiente ou das memórias, etc. Essa dinâmica toda, né, ela vai aparecendo e sendo, digamos de certa maneira assim, deletada progressivamente, né? Dissolvida, né? Dissolvida. Vai sendo dissolvida na medida que vem. E entendendo, assim, então olhando e dentro do processo da vida, se dando conta e tendo contato com essas tradições que estão afirmando essa realidade, porque uma vez você experimenta um nível de realidade sobre a qual você não tem informação, tá entendendo? É suficiente para entender muito bem o que é, você se mergulha numa vastidão sem explicação, e de beleza, de transbordamento, de bem-aventurança, e se começa a se dar conta que isto é descrito em lugares, em textos e por diferentes lugares e tradições e pessoas. Então, tipo, vamos conhecer essas pessoas que falam disso, vamos conhecer esses modos de olhar que enxergam e que afirmam essa realidade. E então, dentro dessa perspectiva, tive contato com diferentes tradições, entre aspas, né? E, de fato, dizendo assim, olhando em termos do que me foi dado conhecer, com a possibilidade, isso é bem importante, com a possibilidade de compartilhar, sem um protocolo mais especial, digamos assim, respeitando as diferentes tradições e o seu modo de se manter viva no mundo, né? E os seus parâmetros e tudo mais. Essa tradição do Kundalini Yoga, dentro dessa perspectiva que tem a presença do Guru Nanak, do Guru Gobind Singh, da tradição Tântrica Yoga, numa confluência do que a gente chama de Kundalini Yoga, isso aí, ele tem uma maneira de olhar muito ampla, muito pragmática, muito precisa em termos de impacto, e, por sua vez, com um tipo de circunstância assim, protocolar, digamos assim, de transmissão, de compartilhamento, dentro da qual pude entrar e mergulhar e tornar para mim mesmo isso totalmente possível dentro do desenho da própria tradição, tá entendendo? Tipo assim, vamos dizer que você participa de uma tradição e ocorre uma percepção no nível assim da alma do divino e no entanto dentro daquela tradição eles têm um método e um caminho de transmissão que tem um processo
que torna isso visível no mundo de uma maneira orientada, tipo essa pessoa em determinada região, aquela pessoa naquela região. E aí tem um contexto que é respeitável e interessante, que inclusive mantém essas tradições vivas, né? Como o caso da tradição Sufi, outras tradições têm Sim. todo um modo de serem transmitidas, né? E, Agora, no essa, entanto, nessa tradição, só para te completar essa ideia, nessa tradição do Kundalini, dentro dessa linhagem, eu fui mergulhando e entrando dentro desse modo de vivenciar, de entender, de experimentar em mim mesmo os recursos práticos, né? De maneira tal que isto, para mim, se tornou não só possível, como naturalmente, digamos assim, indicado e natural de transmitir, de interagir no mundo, trazendo essa perspectiva, essa tradição, essas técnicas, esse modo de atuar, entendeu? Então, para mim, se tornou um território com o qual me sinto bem à vontade para compartilhar coisas que talvez nem sempre nessa mesma tradição são ditos desse modo. entendi. Mas em termos de recurso prático, técnico, e fundamentalmente conceitualmente também o mesmo sentido, mas a linguagem vai se criando enquanto se fala, né? Com quem se Quer dizer, fala. você teve uma afinação, uma Uhum. sintonia, vamos dizer, que com esse, que eu vou chamar desse, com essa tradição, especificamente Isso, do chama de Fundamental, tradição. que você está Uhum. falando, tá? Essa tradição espiritual, que, enfim, que Isso. tem toda a sua história, sua linhagem de sábios e mestres, Foi entendeu? sem E, escolher, o negócio que apareceu. não, não, pois é, aí eu vou chegar nas perguntas seguintes, quer dizer, isso foi uma coisa que você não escolheu, você não decidiu nada, e quando você viu, você estava fazendo, Isso, afinado, feliz e contente. Nesse perfeito. momento, a Cal estava, vamos dizer, tinha largado e superado, dissolvido os sofrimentos psíquicos e a busca, e a coisa já fluía, ou ainda existia resquícios, sânskaras, como você usou o Seus termo, né? caras, né? É, Exatamente. sânskaras. Como é que isso se deu ao ponto de que o sofrimento psíquico se dissolveu, quer dizer, os enganos, vamos dizer, os bloqueios para que o corpo não pudesse fluir transparentemente daquela luz incriada que falamos. Isso é algo muito interessante. É como se você, estando numa dimensão do Sol, vamos dizer assim, você se espalha, você vai se espalhar no mundo, você vai interagir no mundo, e você vai precisar criar uma brecha entre as nuvens para essa luz se mostrar. E você está Perfeito. numa forma que tem nuvens, você vai precisar transmutar essas nuvens, está entendendo? Tipo assim, desde uma dimensão que está lá, ela abre caminho aqui para que isso flua. E daí ela vai trazer como um raio, né? Ela Sim. vai trazer isso. E aí ela vai construindo as condições de transmissão, construindo as condições de manifestação. Porque a estrutura da forma, esse que é o curioso, quer dizer, por isso que eu estou comentando, nos momentos que ocorreram esse tipo de situações, que eu não gosto de chamar de experiências, porque é uma palavra que tem conotações restritivas, mas esse tipo de se dar conta dessa vastidão, não sendo a partir de nenhum tipo específico de recurso prático, tá entendendo? Foi de repente uma espécie de salto para um outro andar, e aí as condições, por exemplo, quando eu comecei a praticar meditação e entrava em situações assim, o corpo começava a tremer de uma maneira absurda, então assim, tipo, havia um certo desconforto físico pelo tipo de vibração. Quando comecei a experimentar meditar, né? Lá nos anos 70, por aí. E o corpo começava a tremer, começava a vibrar, então eu ficava pensando, pô, eu intuitivamente me dei conta do seguinte, ou me dando conta, né? Tipo, essa forma precisa de uma tonificação, de um desbloqueio, de um trabalho. Aí comecei a fazer asana, fazer coisas desse tipo, entendeu? Eu não comecei fazendo asana, pranayama, essas coisas, eu fui fazer depois. Exatamente para que o corpo pudesse ter uma frequência capaz de ancorar essa frequência da consciência. Entendeu? E claro, quanto mais o corpo se ancora e os corpos todos dão vazão e ancoram, aí a coisa é muito bela, porque aí o corpo ele está sendo, digamos assim, 100% capaz de trazer, né? Tipo assim, é como se você encontrou uma faixa se instala e aí ela encontra modos de aparecer de uma maneira translúcida. Então, as práticas
tornaram-se modos de tornar possível isso. Dentro daí de diferentes estratégias práticas, né? Claro, tem momentos em que algumas práticas elas criam de tal maneira uma limpeza nessas áreas que há um flutuar, né? Há uma leveza, um flutuar que é indescritível e que se torna presente no cotidiano. E como você está vivendo um mundo, né? Você está interagindo com todo tipo de energias, essas energias impregnam o campo áurico, assim como o corpo físico, se você correr vai ficar suado, e você vai tomar um banho, e assim também você usando as estratégias de intervenção sobre essas áreas, como ampliação prânica, ampliação de frequência com os shabadis, com os sons, com os banis, que são os mantras, ampliação do nível de vitalidade e um estado de percepção meditativa, regular, de se dar conta de todo tipo de onda que vem de algum lugar, que chega no campo, sendo vista tal como ela é, Agora, vinda de algum lugar. E aí, ao ser vista, ela vai, né, naturalmente. Agora, isso requer um esforço ou não? Porque o taoísmo, a alquimia taoísta, ela coloca a seguinte questão, né? As práticas de Neidan, Qigong, Tai Chi, elas apontam para o quê? Para o que eu vou falar agora. Que é o seguinte, você aprende e reensina o seu corpo com fórmulas, né? Fórmulas que ele aprende, ele reaprende. Depois que ele reaprende, por ele mesmo vai praticar. Então você vai pensar assim, no primeiro momento teve um pequeno esforço de abrir mão de uma situação incômoda de sofrimento que estava ali presente. E aprender, eu estou chamando de formas, você está usando outra referência falando de estratégias e para. Depois de um tempo, o corpo ele faz sozinho, você não precisa ficar fazendo esforço. Quer dizer, tem um esforço e não tem esforço. Como é que é isso? É isso de fato? Sim, eu vejo que isso é uma expressão espontânea da própria inteligência do corpo, uma vez que você tem, digamos, duas coisas. Um processo natural de ajustamento, no sentido de atualização, de fluxo energético, e uma maneira de, pelo conhecimento das formas de respiração, de movimentos sincronizados. Os crias de Kundalini, segundo algumas pessoas, lembram bastante o Qigong. Algumas pessoas que praticam Qigong já me disseram isso, que os crias de Kundalini, porque são uma sincronia de movimento com respiração intensa, com movimentos simultâneos. Os crias de Kundalini são realmente uma grande bênção que eu tive a bênção também de descobrir, né? De chegar até mim de uma maneira muito... foi fluindo. E esses crias, eles têm um impacto preciso em diferentes áreas dessa estrutura de 11, dessa perspectiva de 11 áreas. Você tem diferentes crias que são combinações, são como fórmulas alquímicas de intervenção sobre as estruturas, os vários campos vibracionais que se organizam em 11 frequências diferentes, 11 campos vibracionais, sobre os quais é possível atuar intencionalmente, estrategicamente, de forma intencional e clara, né? A partir de fórmulas de intervenção que existem dentro dessa linhagem. Você pode atuar, então você sabendo as áreas que estão precisando de um ajuste prânico, de uma ampliação de vitalidade, de uma ampliação de frequência pela intervenção do som. Então, o uso do som, o uso da palavra, dos fonemas, né? Digamos assim, que são expressões simbólicas do divino, né? A palavra como um modo de aparecimento divino, né? Como uma frequência divina que aparece na forma, constituída em palavras, em fonemas. Isto é uma bênção, porque isso é tanto expressão, né, da própria alma, quanto gera um impacto de limpeza ainda maior das janelas por onde essa luminosidade da alma aparece. Então, há uma confluência aí, digamos assim.
Quando você está naturalmente relaxado, começa a brotar um canto, digamos assim, uma fala sonora com palavras já conhecidas, como canções, como mantras, como shabads, como zikrs, se fosse numa visão sufi, que naturalmente eles vêm sem que você tenha escolhido, eles vêm e eles atuam e abrem, né? Outras vezes você já praticou muito e eles estão em você, porque eles são parte daquilo que você é dentro da forma. Digamos, o som é parte da estrutura na qual a consciência se encontra. Quando essa consciência que é divina, ela se encontra na forma, e essa forma contém em si diferentes vibrações que são estruturadas em palavras, essa consciência encontra essas palavras dentro da própria forma, porque essas palavras são expressões divinas dentro da forma. Isso é o que justifica o mantra, o zikr, os shabads, os banis, né? Então, Mas, isso mas ocorre... é o aprendizado, vamos dizer assim, dessas fórmulas, seja os mantras, sábadas, zikr, seja os movimentos corporais que você falou que estão conectados com a respiração, ligar ao Qigong, por similares ao Qigong, do taoísmo e tal. Isso requer uma disponibilidade para aprender, certo? E requer um professor, um instrutor, um mestre, vamos dizer assim, certo? Isso, no Exato. seu caso, você recebeu por inspiração celeste, vamos dizer, de outros mundos, de outros planos, ou é algo que você aprendeu diretamente de alguns mestres? Como é que, na Sim, tua sim, experiência, e como isso, entendi. e como isso vai para, Chegou. isso segue? Como é que isso segue? Exatamente. Exatamente, ó. É, aqueles momentos, aqueles espaços de abertura que ocorreram numa época que tinha pouco conhecimento a respeito, mas que ocorreu por situações especiais, circunstâncias, né, especiais que abriram esse campo. Isso não teve muita prática, digamos assim, em termos técnicos, né? Alguma disponibilidade meditativa e inclusive nos momentos mais cruciais dessa abertura, com coisas que eu nunca tinha visto e que eu nunca tinha feito e que nunca mais fiz. Né? E em seguida, esse interesse em compreender mais de todo esse universo, dessa dimensão do sagrado, e encontrando pessoas, né, que conheciam aí, diferentes modos de trabalhar com essa abertura espiritual, diferentes caminhos, tradições, e dentro delas, diferentes recursos. Esses recursos foram bem interessantes como forma de dissipação das tendências latentes, né? No momento em que elas começavam a emergir, esses recursos tiveram uma importância numa limpeza das janelas, digamos assim, para que o sol pudesse entrar completamente e transparecer sem nenhum tipo de nuvem, né? Sem nenhum tipo de obstáculo, uma limpeza, digamos assim, para permitir que a forma manifestasse a consciência. Porque, veja, isso é uma coisa muito, muito interessante. A consciência se instala numa vastidão infinita de bem-aventurança, de bem-estar, de luminosidade. No entanto, ela se encontra numa forma e quando ela está nessa forma, 100% ali alerta, ela percebe que essa forma precisa se tornar apta a transparecer toda essa vastidão. E quando essa vastidão começa a aparecer fortemente na forma, essa forma vibra, essa forma treme, essa forma precisa ser limpa, entendeu? Para poder tornar possível essa expressão, né? Quer dizer, então a forma tem que ser, de certo modo, assim, atualizada, limpa, orientada, Eu potencializada. poderia, E aí isso foram quando os eu recursos poderia, eu práticos poderia dizer, tiveram uma eu poderia grande dizer importância. eu poderia dizer que não existe vida espiritual que desconsidere o corpo. Quer dizer, a prática espiritual, o corpo é o porto e a porta. Tudo passa por aqui, podemos dizer assim? Em certa medida, veja só. Mas nesse caso foi assim, uma vastidão, estar ciente de ser essa vastidão luminosa e infinita, ok. No entanto, essa vastidão está dentro de uma forma. Essa forma é uma estrutura, corpo, mente, prana. E essa forma, ela tem resquícios, tem memórias. E essa forma, ela precisa ser modificada em termos de vibracionais para tornar possível essa vastidão de consciência aparecer 100% na forma, não obscurecer a forma.
E aí onde as práticas tiveram um papel importante de desbloquear, de tornar transparente o fluxo nos meridianos, nos chakras, nas áreas todas, que, digamos, no campo mais mental e emocional, no campo mais búdico, mais sutil do intelecto, isso já está ancorado ali. No entanto, todas as áreas precisam ser, a partir dessa inteligência, né, digamos assim, da forma ancorada em Purusha, usando a terminologia do Samkhya, Budi ancorada em Purusha, então desenvolve uma inteligência que mostra e uma necessidade de, digamos assim, limpeza, de afinação, de transmutação, de tornar possível a toda forma transparecer o infinito. Isso tem muito a ver com esse nome que depois recebi de um mestre yogi, Kalmurit, né, que tem exatamente a possibilidade do que é imortal aparecer na forma. Então, é muito interessante. Para mim, então, assim, eu conheci diferentes recursos nesse nível, interesses diversos, né, de tradições que trabalhavam com isso, com coisa que envolvia a respiração, envolvia corpo, porque eu percebi, de fato, isso que você falou. O corpo precisa estar em condições de ancorar. Uma coisa é o corpo se sensibilizar para chegar nesse lugar. Outra coisa é esse lugar atualizar o corpo para tornar possível aparecer. Quer dizer, o céu juntando com a terra, né? Exatamente. É como você está no céu e daí você diz, bom, tudo bem, está no céu, aqui está maravilha, agora vamos aparecer nessa forma, vamos tornar essa forma apta a trazer essa luz para o mundo. E aí você tem que limpar a forma, transmutar a forma, você não se confunde mais com a forma. Mas você... nem com a mente, mas você precisa atualizar, porque quando você está vivendo no mundo aqui das interações com todas essas formas atuando, elas precisam tornar-se aptas a transparecer essa luminosidade de forma completa. Isso é muito interessante, e nisso eu vou te falar que foi possível conhecer diferentes estratégias, né? E dentre as inúmeras estratégias, naquelas que dizem respeito à intervenção físico-prânica, digamos assim, né? Corporal prânica, essa parte aí. De fato, os crias de Kundalini, alguma coisa absurdamente especial e poderosa para fazer isso. Os crias de Kundalini é uma categoria de crias. Dentro da tradição tântrica yogi, existem os asanas, os pranayamas, os bandhas, os mudras, etc., que é parte da tradição do yoga, do Hatha Yoga, que é uma expressão da tradição tântrica yogi. Ok. E existem categorias de prática, né? Existe uma categoria de prática chamada de Kriya. Kriya é uma fórmula, é uma simultaneidade de recursos, que inclui asana, pranayamas, bandhas, mudras, dristis, mantras, tudo no mesmo exercício. Então, é muito impactante. É claro que esses crias, eles são tradicionais, você não inventa da sua cartola. Pode ser que alguém tenha essa intuição e surge, claro, surgirá através de alguém, mas isso é parte também de uma linhagem, que você pode conhecer esses crias. Então, esses crias, eles têm um impacto que eu pude experimentar como um impacto muito poderoso de potencializar essa limpeza, entendeu? Então, assim, esses crias eu percebo que eles facilitam o processo, isso desde os últimos quase 20 anos, deixa eu ver, o tempo passa, agora eu tenho que contar, de 94 para cá, 2004, 2014, 30 anos já, e que eu conheci esses crias. Na verdade, em 89 eu conheci a primeira vez isto. Então, esses crias eu observei o seguinte, para mim, assim, eu observando o impacto dele em torno e na forma toda psíquica, prânica, eles são, de fato, capazes de operar uma modificação de fluxo muito especial, que tanto é interessante quando se encontra identificado com os processos psicológicos histórico-temporais, com o eu empírico condicionado pelo tempo, e quando se supõe que é isso, né? E isto vai desconstruindo essa autoilusão através da intervenção nas estruturas, quanto ao contrário, entendeu? Um comentário. Essa autoilusão desse personagem, desse serzinho separado, que nasceu, ganhou um corpo, ganhou um nome, fez isso, fez aquilo, sei lá, casou, teve filho, não casou, trabalhou e tal. Esse personagem, certo?
ele tem, como você chamou, essas samskaras, essas vasanas, que ele traz ao longo, não só dessa vida, mas como heranças genéticas, hereditárias, ancestrais e tudo mais. Então, essas ferramentas, essas fórmulas que você está usando, falando dos crias especificamente, eles vão ajudando a dissolver isso. Mas isso é algo que precisa ser, vamos dizer assim, lembrado e praticado a todo momento, ou é algo que você, cada vez mais, o corpo vai se tornando transparente e a gente vai abrindo mão, soltando sim. também esses crias, esses conceitos, Claro. esses técnicos. Sim, entendi. Ó, vou te falar assim, aqueles momentos, desde muito tempo, lá, tipo 14 anos, 7 anos, 14 anos, 20 para 21 anos, 22 por aí, para mim ocorreram rupturas de paradigma sobre o que é o eu, o que sou eu, o que é a vida. Isso aí nunca mais voltou a ser como era antes. Tá entendendo? Então, assim, particularmente, mas eu não entendo que isso ocorre o tempo inteiro com todas as pessoas. Então, assim, a questão ela tem duas maneiras de entender, que é basicamente essas duas que eu estou assim tentando escrever. Uma, essa vastidão infinita da consciência se instala como a referência do si mesmo e ela está na forma, mas ela não se reconhece como forma, ela se reconhece como a vastidão além da forma, como Purusha e não como Prakriti. Ela está além da forma, se fosse dar nome usando esses termos já fica claro. No entanto, ela está ancorada dentro da forma. Então, ela não se confunde com a forma, mas ela se expressa através da forma. E ela se reconhece aí dentro da forma, numa camada mais sutil da própria forma. Né? Porque isso ocorreu, essa abertura, essa ruptura de paradigma sobre si. Ok. As práticas tornam possível a desconstrução das barreiras que essa forma trazia no seu registro histórico. E aí, esses recursos contribuem para essa limpeza, para que a vastidão possa se expressar na forma. Isso é uma situação. A outra situação é quando o sentido de identidade se construiu a partir da forma, a partir das referências empíricas, das memórias, da infância, etc., do ambiente cultural, dos condicionamentos sociais, familiares, religiosos, quando se estruturou uma noção de si constituída por tudo isso. Essa noção de si constituída por tudo isso é a autoilusão, é o eu basicamente ilusório, que é uma somatória dos resíduos corporais, prânicos, psicológicos, né? E que está aí operando como uma referência de identidade dentro da forma. É exatamente numa circunstância como essa também, mas especialmente aí que atua no mundo, no modo de atuar no mundo enquanto recurso prático de compartilhar com as pessoas, é entender o seguinte: cada pessoa que aparece, em geral, dentro das relações, especialmente aquelas que procuram uma interação, um curso, um diálogo, elas estão supondo que elas são o passado, que elas são esse resíduo. Elas estão basicamente supondo que elas são o resíduo do passado. E esse resíduo do passado, ele está disseminado em todas as camadas. Ele não é um negócio lá na cabeça de alguém, que é preciso usar um eu ilusório lá, que umas visões que eu considero bastante enganosas, aquelas visões que trabalham exclusivamente no cognitivo. Perfeito. Tipo assim, eu tive um insight para Brahman, eu e Deus somos um, etc. Pode ter esse flash, é uma bênção esse flash. No entanto, considere que a noção ilusória de si, ela está estruturada nas couraças musculares, nos padrões de movimentos, elas estão estruturadas no fluxo prânico, nos meridianos, nos chakras, no repertório emocional autoprotetor, que protege essa autoilusão, né? Todo esse repertório afetivo e todas essas crenças sobre si mesmo, sobre espiritualidade, sobre iluminação, toda uma armação, né, egóica que está aí. Então está disseminado em toda parte. Quer dizer, quando a pessoa fala de desconstruir o eu ilusório, não é uma coisa de ler os Upanishads, escutar uma palestra do Nisargadatta ou algo assim, porque isso está estruturado na musculatura, no corpo prânico, essa perspectiva de que o eu ilusório está disseminado em toda essa forma, está entendendo? Não é um lugarzinho na cabeça lá que a pessoa tem um conceito sobre ela. Por isso que é importante trabalhar em todas as camadas. Essa é a visão mais tântrica dentro do yoga, essa é a visão tântrica. Desconstruir todas as camadas.
né? Concordo plenamente, porque se você não fizer essa ação, vamos dizer assim, e não estiver disponível, primeiro para compreender isso, tudo bem. Tem no primeiro momento você É, tem a compreensão, tudo é uno, eu sou a consciência, eu sou o isso, divino, todos somos exato. um, tá. Tudo bem. Aí Isso, você tem uma compreensão. Agora, realizar isso, passar por esse isso, corpo, isso, dissolver tudo isso que você isso, apontou, perfeito. isso faz parte que eu vou chamar da estabilização espiritual depois que você teve o despertar. Você tem que Isso, estabilizar esse corpo, tem que decorar. ser, vamos dizer, tem que ser a transparência para essa luz incriada que a gente Isso, falou no começo, certo? E essas exatamente. ferramentas, elas são, quer dizer, varia de tradição para tradição, vamos dizer, como você falou, linear, mas são fundamentais você ter essas práticas, porque senão você vai ficar com um discurso, vamos dizer, Meu discurso, Deus, palavras é horrível. que não estão ressoando esse ser, esse corpo como um todo, certo? Perfeito. Rapaz, deixa eu falar o seguinte, concordo 100%. Ó, especialmente isso, vou te falar que no mapa do Kundalini traz, existe um lugar muito perigoso, entre aspas, que não é fácil de chegar, mas quando se chega, é o mais perigoso de todos. Que lembra um pouco essa ideia do Nur, mas não é o Nur real, que o Rumi, de Jalaluddin Rumi, fala o seguinte: o véu da luz cega mais que o véu da escuridão. E Sim. essa frase do Rumi é genial, porque existe um lugar dentro de um mapa de desenvolvimento, entre aspas, entendendo desenvolvimento como retirar o que envolve, né? Retirar o que encobre. Então, assim, é mais um desconstruir do que um acrescentar, né? Então, existe um lugar aí dentro desse processo, no mapa do Kundalini, que chama Shaktipada. Shaktipada não é o mesmo sentido de iniciações e tal, no Tantra, não, é outro sentido. Shaktipada é um lugar onde a pessoa começou antes num Sarampadi, que ela começa a praticar um sadha dentro de uma linhagem, que é dada a ela uma coisa bem pontual. Depois ela amplia suas experiências, passa a ter muito mais conhecimento, enriquece mais o seu saber, os seus subsídios, suas experiências sensoriais se ampliam, ela enriquece o seu nível de compreensão, etc, etc. Desse ponto aí, ela desemboca num lugar que é chamado Shaktipada, onde ela não consegue enxergar mais, porque tudo fica claro. E essa é a grande cilada. Tudo fica claro e ela pensa que já chegou num lugar chamado iluminação. Dela Uhum. arma um circo da iluminação, dela cria uma tenda, dela cria um site no YouTube, daí ela cria um departamento de marketing, dela cria uma seita. Ela cria uma seita de iluminado, um marketing de iluminado. Isso é patético no nosso tempo. Agora, por outro lado, isto é sintomático de algo interessante. As pessoas caminharam longe, não foi pouca coisa, elas andaram muito. Elas olham para trás, elas não se reconhecem mais daquele jeito, digamos assim, que antes elas estavam com todos a estupidez anterior, digamos assim. Elas agora Sim. mudaram o nível de estupidez de tal modo que elas não conseguem mais enxergar a estupidez como estupidez. Elas só enxergam luz. Então tudo fica à luz. Agora, é um lugar perigoso porque é difícil de sair. Porque para sair desse lugar, a pessoa vai precisar ter a sorte de encontrar um mestre que lhe dá um choque, lhe dá um impacto, aqueles mestres do impacto, né? Na tradição yoga, eu conheci um mestre yoga tântrico lá da Índia que ele contou uma história que aconteceu num pré-Kumbamela, num encontro antes do Kumbamela, que um amigo dele disse assim: vou ter um encontro lá em casa, era um swami mais ou menos conhecido, onde seria o Kumbamela, vai ter um encontro lá em casa com os vários sadhus de várias linhagens e tal. Daí esse mestre falou assim: me convida. Ele falou: mas como vou te convidar? Você não é pessoa, você não é de nenhuma. Ele era de uma linhagem que era mais ou menos secreta. Então, assim, ele era um cara que trabalhava num departamento assim normal da cidade, quer dizer, ele não se apresentava como um yogi, ele parecia ser alguém de uma profissão X. No entanto, esse Swami sabia que ele era um mestre yogi tântrico e tal, mas que ele vivia no mundo assim de um jeito que ninguém saberia. Como é que eu vou te convidar? Como é que eu vou te apresentar? Não sei. Ele falou: não se preocupe, só me convide. Fala assim: esse aqui é o fulano Bhajan, que é um tântrico aí, tal, lá do norte da Índia, só isso já tá bom. Daí ele falou: não sei, mas tudo bem, não me responsabiliza. Ele falou: ok, não precisa, só me chama que eu. Ele foi. Aí ele conta a história que aconteceu. Das 9 da noite até as 4 da manhã, mais ou menos, eram 60 mais ou menos yogis dentro de um círculo. Cada um deles falava a respeito da sua
dos seus seeds, da sua linhagem, uma autocongratulação infinita, né? De todas as coisas e tal. E esse mestre estava lá por 4 da manhã chegou a vez dele, né? E daí ele contou isso, ele falou assim, estou tendo uma visão, porque todo mundo ali tinha visões extraordinárias, né? Estou tendo uma visão de Deus, e Deus está se escabelando e olhando para mim e dizendo assim: o que você está fazendo aí no meio desses idiotas? Ele está me dizendo isso, e eu não sei, né? Ele falou assim, e daí ele me disse assim ainda mais: às 9 da noite eram 60 aí sentados, são 4 da manhã e continuam sendo 60, e eu sou um, e todos são 60. E ele falou, e então não sei o que você me diz disso. Daí ele falou, eu quero que vocês me esclareçam sobre essa visão, o que vocês pensam disso, o que vocês acham que é isso? Vocês percebem isso? Vocês se envergonham disso? O que vocês me dizem? E daí os caras tiveram um choque, eles tiveram um super choque, eles conseguiram se ver, né? Porque é difícil a pessoa se ver se ninguém dá um choque. Porque no Shaktipada, a pessoa cria um amortecedor, ela não consegue enxergar. Você E sabe, para ela receber um impacto, perfeito. Você sabe para que o ela receber Sufi um impacto, tem um tem que ser muito personagem, forte esse impacto. tem um personagem que você deve conhecer, que é o Nasruddin, que o mundo ocidental, vamos dizer, normal, lê como um personagem vamos dizer, engraçado, e ele tem o humor, a Isso. alegria, tudo. Mas, se você começa a ver as histórias, estudar isso, fundamentalmente tem essa função que você está falando de dar impacto, né? São os koans dos mestres do Zen budismo, entendeu? De dar impactos vamos dizer, naquele condicionamento, porque na verdade o que virou uma autoilusão, quer dizer, você sai de um personagem, entra no outro, e entra no outro, e entra no outro, vai construindo essa infinidade de personagens e acreditando neles. E de fato, como você falou, 60 e é um só. Como é que você se transforma? Você possibilita que essa única luz incriada, esse divino, se manifeste a cada instante como consciência, expressão dele. Não através de seus poderes, de suas capacidades. E aí, ó, te falar que daí assim, é difícil de ver porque a pessoa se autocongratula e vai ter muita gente em volta dela dizendo que ela é um mestre, que ela é iluminado, e ela vai começar a acreditar também, vai reforçar a crença dessa, e ela vai fazer um bom marketing, etc. E ela criou uma cilada para ela mesma. Se ela tiver alguma sorte, ela vai encontrar alguém dessa técnica do impacto aí, né? Ou a vida será, tá entendendo? Às vezes a vida dá um impacto. Eu conheço pessoas que tiveram esse impacto da própria vida. Algo aconteceu que mostrou para eles que eles não estavam onde eles pensavam estar. E se a pessoa tem, aí que está o ponto, do esvaziamento de si a cada passo. Isso seria um antídoto, que normalmente se chama de humildade, mas humildade pode ser manipulada pelo próprio eu. Né? Sim. Aquela coisa de exibição de humildade. Humildade seria um esvaziamento do sentido de si a cada passo. Não carrega no passo seguinte nenhum sentido, nenhuma importância. Um esvaziar-se a cada passo. Esse estar na postura. Quando você tira o eu da frente, esse eu, essa personagem, a Luísa, esse personagem, a Cal, quando você tira ele da frente e você vê que você não é isso, aí sim você... Mas isso, como você falou, a cada passo, a cada instante, você está permitindo que isso aconteça. Você fica numa disponibilidade. Isso é o que se chama apreender. Isso é a raiz do sentido da palavra sikh, que dá origem ao que o Guru Nanak chama de sikh. Quer dizer, ele nem chamou, mas era aquele que tinha um caminho que não tinha nome, né? Que depois passou a ser o nome de um caminho, mas que inicialmente era simplesmente aquele que tem uma disciplina que não tem nome, que vem Sishya, que é disciplina, um caminho, disciplina no sentido de um caminhar, e Sikh é aquele que estava nesse caminhar, que é um apreender a cada passo, o passo que chega, esvaziando o sentido de si a cada passo, para apreender a cada passo de novo, esse estado de aprender, né? Onde não há o ter aprendido, há o aprender ativo, atualizado a cada instante. Originariamente, esse era o sentido dessa palavra, né? Que deu origem a tudo que se chama de Sikh. Claro, que depois muitos processos históricos que vão dar origem a
essa segmentação da palavra Sikh sendo uma etnia ou uma coisa Sim, assim. sim. Mas Eu poderia, originariamente é esse o sentido. poderia dizer, então, que, na verdade, é a gente disponibilizar esse não estado de não saber. Quer dizer, você Exatamente. se E colocar veja, sim, e não é nem o eu que faz isso, é simplesmente o modo de ser da própria divino dentro da forma humana, esvaziar-se e abrir-se, porque está brotando tanto e tão ricamente a cada passo, que carregar algo do passo do anterior basicamente uma tolice, quer dizer, porque vai ser uma imitação pesado, do né? que a vida É está. pesado. Vai ser uma imitação do que a vida está dizendo agora e vai estar perdendo, de certo modo, né? Quer dizer, essa estruturação do saber em conceitos, ela é uma cilada, porque é um falar sobre o que já passou, né? Em alguns aspectos existe um sentido para isso que pode favorecer algo em termos de intervenção, prática, etc. Mas como modo de ser no mundo, cada instante é a primeira e última vez. Então, esse esvaziar-se é um antídoto para essa ideia de iluminação. Eu sou iluminado é a coisa mais patética que pode ter. Isso me faz entender daquela música que fala, aquele que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Né? Essa é uma música popular que fala isso. Quer dizer, que quem é mesmo é não sou, esse é um não ser, no sentido de um não ser estruturado em tempo e espaço, no sentido exatamente de um ser que é esse não ser ativo, é o único ser. Né? E isso é a E, manifestação da luz, do amor, da transparência, que claro, todos acolhemos a tudo o que se manifesta, estamos disponíveis, certo? Cal, nosso tempo está meio que se esgotando. Eu vou sugerir, já depois podia conversar aqui 2 dias, entendeu? Mas eu vou muito rico sugerir isso, muito rico. que você possa, enfim, as palavras estejam com você. Já te agradeço de antecedência. E deixa uma questãozinha, talvez você possa colocar aí. Hoje, nos nossos tempos, a espiritualidade, Advaita, Neo-Advaita, tem outros temas, outras tradições, Sufis, taoísmo e tal, se coloca a questão: é necessário o contato com uma tradição espiritual, com uma linhagem espiritual, ou não? Para encerrar o. Sim. Eu diria assim, ó, é o modo como acontece, né, com cada um, né? Digamos assim, de algum modo você terá contato, ou de um modo ou de outro haverá esse contato, né? É, havendo uma atualização nessa abertura, havendo essa vastidão aparecendo, haverá o contato, né? Haverá o contato inevitável, porque você encontrará aqueles que vibram nessa frequência. Pode ser, agora, você encontra, ou como você está talvez dizendo, encontra alguém que é de uma linhagem, Sufi, ou Tantra, ou uma linhagem que esteja viva, não seja uma deterioração do passado, nem no sentido de uma cristalização tradicionalista, nem no sentido de ser um coelho da cartola, entendeu? Que o camarada Sim, tirou, sim, e sim. Shaktipada inventou um negócio lá, que tem muito também. Não sendo em nenhuma dessas situações, eu diria assim, acaba acontecendo algum encontro com seres que são de grande abertura, de grande coração, e, rapaz, você está andando na rua e de repente acontece, e é um compartilhar, é um aprender, é uma abertura, é um apreender, né? E com cada pessoa, com cada indivíduo humano, pode ser diferente. Agora, vou dizer assim, se a pessoa encontra algo que ele toca profundamente, agora, aí, para ser breve, né, e colocar já um antídoto nessa coisa, porque é muito importante nessa época esses antídotos. Eu diria assim, se houver espontaneamente, sinceramente, um interesse, uma disponibilidade, uma abertura autêntica para a descoberta, para a descoberta, vamos colocar assim, de níveis de realidade fora daquilo que se conhece, se houver sinceramente, autenticamente essa abertura em alguém, ele encontrará. E se ele encontrar um lugar que não é, que vai até um pedaço só, a sua insatisfação vai lhe levar para adiante. E ele vai encontrar. Vai encontrar quem? Amigos espirituais, seres, tradições. Vai encontrar possibilidades de novos insights para oitavas mais sutis, né? Tá Uhum. entendendo? E alguém pode dizer, de repente,
tenho algo para te dizer aqui. Existe uma frase que diz isso. Experimente dizer isso, né? Vibra nisso, realiza isso em você. Porque essa é a maneira. Você realiza, você vibra um som, um zikr, um mantra, e quando ele se torna realidade em você, você encontra com algum amigo que ele sugeriu isso, ele olha para você a 100, 200 metros e ele já vê, agora já mudou, já não é mais esse. Porque ele vê onde que se ocorreu algo ali, alguma atualização ali. Então, eu diria assim, a disponibilidade sincera, autêntica de descoberta vai lhe mostrar, vai aparecer o que é necessário aparecer para novos insights e novas descobertas. E se isso for autêntico, não se preocupe que você não precisa ter certeza se essa pessoa é iluminada, é um mestre, não tem como saber. Simplesmente isso. Se você não tiver o seu radarzinho ligado, como diria o Gurdjieff, se você não tiver o seu centro de interesse 100% formado, seu radar não está ligado, você não tem como saber. Se você estiver autenticamente envolvido na descoberta, esse radarzinho está ligado, sua frequência está fluindo, você vai encontrar situações, circunstâncias, pessoas, etc., ou lugares, às vezes até, que vão lhe permitir novas oitavas, vai desconstruir as ilusões que estavam ainda vigorando ali. E aquilo que é desde sempre, nunca deixa de ser, vai aparecer naturalmente nessa forma e vai transparecer. Vai transparecer. Perfeito, vai não brilhar. Não tem como não transparecer. Isso é uma coisa importante. Apresenta sintomas, como diriam os indianos. Apresenta sintomas. Vai transparecer. Porque você vai da pessoa assim, não, quando você se ilumina, continua tudo igual. Tudo igual, mas absolutamente diferente. Isso é uma maneira de trazer. É uma maneira de trazer para a praça pública, como diria o Nietzsche no Zaratustra, trazer para a praça pública aquilo que não é, entendeu? Você querer restringir a amplitude de algo para caber nos seus paradigmas, tá entendendo? Isso é arriscado, porque isso desconstrói, isso cria uma visão muito, muito banal do que é o infinito. Essa banalização do sagrado como forma de ser melhor compreendido é uma cilada. Concordo plenamente. Maravilha. Maravilha. Foi maravilha conversar com você, podíamos conversar realmente por muitas horas, que é interessante quando se sente que está fluindo uma coisa aí da realidade aí junto. Acá, obrigado, hein? Obrigado. Graças. Como falam os sufis, Barack Lufik, ah?